Salve galera! Hoje nós vamos para a aula de número 2 e hoje nós vamos falar sobre a expansão do território brasileiro, os primeiros movimentos de expansão do território brasileiro. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre a formação inicial do território brasileiro e hoje nós vamos falar sobre a expansão do território brasileiro. O território brasileiro, inicialmente ocupado pelos portugueses, ele sofreu muitas modificações. Inicialmente, os portugueses ocuparam o litoral, respeitando aquele tratado que Portugal havia assinado com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Então, inicialmente, Portugal chega ao Brasil e ocupa o território litorâneo aqui do Brasil. Ele não avança o Tratado de Tordesilhas, afinal, tinha que haver esse respeito ao Tratado de Tordesilhas. Para falar da expansão do território brasileiro, nós vamos aqui elencar 3 sujeitos ou 3 elementos que contribuíram para a expansão do território nacional, fazendo com que o Brasil viesse a ser o 5º maior país do mundo. Vamos lá. Nós temos 3 elementos e eu vou discutir um por um. O primeiro elemento são os bandeirantes. Lembre-se, galerinha, os bandeirantes eram grandes exploradores por si só. Muitas pessoas vão colocar os bandeirantes em 2 patamares. Um de herói, os homens que desbravaram o território nacional, e o outro de assassinos. Afinal, para você desbravar o território nacional, pessoas você vai encontrar no meio do caminho. E essas pessoas costumavam ser os índios. E aí, o encontro entre bandeirantes e indígenas normalmente não era amigável. Veja só, os bandeirantes eles tinham algumas funções atribuídas aqui no Brasil. Uma delas era correr atrás de minérios. Inclusive foram eles que descobriram os minérios de Minas Gerais. Olha só, expandindo o território. Outra função também era escravizar indígenas, então capturar indígenas para fazer com que eles trabalhassem como escravos para a coroa portuguesa. E nessa brincadeira toda, os bandeirantes eles caminhavam pelo território nacional expandindo. Inclusive, eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e avançaram muito mais a oeste do Tratado de Tordesilhas, fazendo com que o Brasil viesse a ter esse tamanho continental, igual eu disse na nossa primeira aula. O historiador Darcy Ribeiro, ele costuma falar que a principal mistura entre um branco e um indígena foi devido à mistura entre um bandeirante e um indígena. É o que eu falei. Muitos bandeirantes dependem do ponto de vista. Para alguns eles vão ser os heróis que exploraram, que desbravaram o território, que foram atrás dos minérios, que foram atrás de indígenas para escravizar. E para outros foram grandes assassinos que chegaram no lugar e destruíram. O elemento também formador desse território nacional, de desenvolver esse espaço identitário do Brasil, foram os jesuítas, a Companhia de Jesus. Eram padres que vinham de Portugal e tinham como função catequizar os indígenas que aqui estavam. Veja só, a partir do momento que você catequiza os indígenas, você, de certa maneira, você retira a cultura do índio para colocar, ou melhor, para impor a cultura portuguesa no índio. Uma outra função também da catequese promovida e organizada pelos jesuítas era, por exemplo, evitar rebeliões. Afinal, você acaba controlando os povos indígenas dentro do seu valor cultural. Falamos até agora de 2 elementos que contribuíram para a expansão do território nacional: os bandeirantes e os jesuítas, ambos enviados de Portugal. Um outro, mas não menos importante, elemento também da expansão territorial nacional foi a exploração econômica. Veja só, conforme você vai explorando economicamente o território, novos lugares você vai ocupando. Vou dar um exemplo para ficar bem facinho. Olha só, em 1500 os portugueses chegam aqui no Brasil e lá no litoral do Nordeste começam a explorar o pau-brasil, exploração econômica. Aí eles vão interiorizar um pouquinho o território e passam a plantar a cana-de-açúcar por meio das capitanias hereditárias.
Aí eles interiorizam um pouquinho mais. Veja só, eles estão expandindo o território e passam a praticar a pecuária para alimentar aquele povo que plantava cana-de-açúcar. Aí os bandeirantes foram caminhando, descobriram minérios no atual estado de Minas Gerais. Aí desce toda a população. Novamente, olha só, você vai expandindo o território. Depois você vai caminhando e encontra as drogas do sertão na região norte. Para quem não tá ligando o nome Drogas do Sertão, são especiarias, produtos, temperos, como o Guaraná, por exemplo, que atingia altos preços lá na Europa. Então foram explorar as drogas do sertão. E aí foi formando todo o território nacional. E aí chega no século XIX já, um século próximo ao que nós estamos, século XXI, então nós estamos falando de 200 anos atrás, com a exploração do café, do cacau, do algodão, onde passa agora a ocupar também a região centro-sul do Brasil. Os territórios de São Paulo, onde hoje estão São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, passa a ocupar toda a expansão territorial do Brasil. Novamente, a expansão territorial do Brasil tem 3 elementos aí que são muito importantes para organizar esse formato aí de coxa de frango que o Brasil tem. Não me levem a mal, uma opinião minha. São os bandeirantes, os jesuítas e a exploração econômica. Cada um tem um papel na expansão desse território nacional, ok? Beijos, não se esqueçam que os exercícios estão na descrição. É importante copiar no caderno e responder os exercícios. Tudo bem? Outra coisa importante é que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Por isso, inscreva-se no canal e divulgue para seus amigos. Valeu e até a próxima!